Olá pessoal, eu sou o Jean e este é o canal Sobrevivencialismo Minimalista. Então, vamos falar hoje um pouco sobre esta onda de frio que vai acontecer no Brasil esta semana. Então, para estarmos falando isso dentro de um canal sobrevivencialista, nós vamos explicar algumas coisas para vocês relacionado à fisiologia humana e dentro disso vamos explicar a vocês quais são os procedimentos que cada um irá tomar se vier a ser uma vítima ou alguma pessoa próxima de você ser uma vítima do frio que vai acontecer essa semana. Então, segundo os meteorologistas, um frio muito grande irá acontecer no Brasil e desta vez irá ser em todo o território brasileiro, a começar do sul até o norte. Então, descendo para o sul, são regiões em que as pessoas realmente já estão mais acostumadas a esse frio e que já sabem mais ou menos quais são alguns procedimentos que pode vir a tomar mediante esse frio tão grande que irá acontecer. Mas aqui na região centro-oeste, na região norte e nordeste, as pessoas ainda não estão acostumadas a tanto frio e, segundo os meteorologistas, a sensação térmica ela pode vir a chegar até mesmo a menos 25 graus Celsius. Então, temos que tomar algumas providências e, em cima dessas providências tomadas, nós também temos que saber como agir diante de um imprevisto. Então, pessoal, o nosso corpo, ele funciona sempre regulando a temperatura. E essa regulação da temperatura, ela se dá por um processo fisiológico que acontece dentro do organismo de cada um de nós, chamado vasoconstrição e vasodilatação. Então essa vasoconstrição e essa vasodilatação, ela vai contribuir muito para a regulação da temperatura no corpo humano. E através dessa vasoconstrição ou dessa vasodilatação, pode vir a acontecer alguns sintomas no organismo humano. Devido ao frio, o processo que irá acontecer é o processo de vasoconstrição. Então, o vaso sanguíneo ele tem a capacidade de contrair e dilatar. E essa contração dos vasos sanguíneos acontecendo, isso pode vir a acontecer uma elevação da pressão arterial. Então, para as pessoas que já têm problema de pressão arterial, começa a se complicar desde aí, mesmo tomando medicamento. Então, há de se prestar atenção nessa elevação da pressão arterial, porque à medida em que o calibre do vaso sanguíneo ele diminui, a mesma quantidade de sangue passando nesse vaso sanguíneo, ela tende a fazer uma pressão sobre a artéria. Então isso que vem a elevar a pressão arterial. E dependendo da elevação da sua pressão, se você já tem problema ou se você não tem problema, há a necessidade de aí tomar-se a primeira providência. Então qual é a primeira providência? Se eu já estou medicado, então dependendo da elevação da minha pressão arterial,
há necessidade de eu retornar de imediato ao médico para ver as necessidades dele administrar um outro medicamento e até mesmo vir a trocar o medicamento que eu estou usando. Então é o primeiro procedimento que nós, os sobrevivencialistas, temos que tomar diante dessa onda de frio, que é a elevação da pressão arterial. E pode vir a acontecer também, pela essa elevação da pressão arterial, da pessoa vir a dar um infarto agudo do miocárdio e até mesmo um AVC. Então, o controle da pressão arterial é muito importante aí nesse processo de frio em que a gente vai passar. Um outro perigo que pode vir a acontecer nessa onda de frio é a questão da hipotermia. Então, o que vem a ser a hipotermia? A hipotermia, ela se instala no corpo humano desde que há uma diminuição da temperatura, e essa temperatura ambiental, ela vem a exercer um processo em nosso organismo que venha a diminuir a nossa temperatura, e essa temperatura pode vir abaixo de 35 graus Celsius. Então, quando a temperatura ela abaixa a 35 graus Celsius, então aí a pessoa já começa a entrar no estado de hipotermia. E essa hipotermia ela pode levar à morte. É uma das principais causas de morte dentro de um momento de sobrevivência. Então, essa hipotermia ela pode vir a acontecer quando a temperatura ambiental ela diminui a menos que 10 graus Celsius. Então, numa temperatura a menos que 10 graus Celsius, há uma probabilidade muito grande da pessoa entrar em estado de hipotermia. E essa hipotermia, ela pode ser dividida em algumas fases de hipotermia. E como é que a gente pode entrar em estado de hipotermia? Então, se a gente se expor a esse frio extremo abaixo de 10 graus Celsius, e se a gente estiver incapaz de se proteger através de vestimentas e através de um abrigo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esses níveis de hipotermia. A hipotermia ela pode se instalar no organismo de uma pessoa num estado leve, moderado e grave. Então, o estado leve, como eu disse de início, ele reduz a temperatura do corpo humano a 35 graus Celsius. Então, de 32 a 35, essa hipotermia ela é considerada uma hipotermia leve. De 28 graus a 32 graus, ela é considerada uma hipotermia moderada, e abaixo de 28 graus, aí a coisa complica e pode levar a pessoa à morte, que é uma hipotermia grave. Então, há de se ter alguns cuidados em relação a esses níveis de hipotermia. E os cuidados são cuidados até mesmo um pouco simples. Então eu gostaria de falar para vocês agora sobre alguns sintomas e alguns cuidados que nós devemos ter. De primeiro eu relatei a questão dos cuidados com a pressão arterial, e agora eu vou colocar os cuidados com o estado de hipotermia. Se você verificou
que uma pessoa está em um estado de hipotermia leve, então os sintomas que ela vai ser alguns tremores, ela vai começar a tremer as extremidades, e o estado de consciência dela, ela vai permanecer consciente. Então, quais são os cuidados para uma pessoa que esteja em uma hipotermia leve, que já chegou numa hipotermia numa hipotermia entre 32 e 35 graus Celsius? O ideal é que você retire as roupas úmidas dela e troque por roupas aquecidas. O ideal é que você aqueça o corpo dessa pessoa e aqueça o ambiente em que essa pessoa está, para essa temperatura corporal ela vir a elevar. A hipotermia moderada, que como eu disse, ela pode chegar de 28 graus até 32 graus Celsius, começa a complicar um pouco, a pessoa ela começa a entrar num estado de confusão mental, além dos tremores. Então aí há-se um pouco da perda de consciência, ela entra em uma confusão mental. Então, um dos cuidados básicos a se tomar nessa situação é você aquecer as regiões centrais do corpo da pessoa com líquidos aquecidos. Então, quais são as regiões centrais? As regiões viscerais, aonde está as nossas vísceras. Também fazer o uso não só de roupas que aqueçam, mas de toalhas quentes nas regiões mais centrais e até mesmo de um banho aquecido. Então, líquido aquecido, banho aquecido, toalhas quentes. E quando você perceber que a pessoa está em um estado de hipotermia grave, aí a pessoa ela já passa do estado de confusão mental para uma perda da consciência. O seu coração ele fica mais sensível e as arritmias elas podem dar arritmias graves. Então o ideal é que você não toque bastante nessa pessoa, não vire essa pessoa, porque o seu coração, além dela estar com uma perda de consciência, o seu coração está muito sensível e essas movimentações bruscas que você pode vir a fazer com essa pessoa, ela pode levar a pessoa à arritmia grave e até mesmo à morte por um socorro mal prestado. Então aí há-se a necessidade de um suporte médico avançado. Então, o primeiro cuidado que a pessoa tem que ter é ligar para o bombeiro e para a defesa civil do seu estado. Então, em qualquer caso de hipotermia, o ideal é que você ligue o mais rápido possível para o socorro vir o mais rápido possível. E nos 2 primeiros casos da hipotermia leve e moderada, você já comece a fazer os procedimentos de primeiros socorros antes que os bombeiros possam chegar. No segundo caso, você pode também vir a fazer alguns procedimentos de primeiros socorros, aquecendo a pessoa, jogando um lençol em cima da pessoa, né? Então você pode vir a aquecer a pessoa, mas não movimente a pessoa, porque o seu estado é crítico. Então esse suporte avançado no hospital, esse suporte médico avançado no hospital, ele vai fazer usufruto de alguns soros aquecidos e até de diálise peritoneal, para que a temperatura do corpo dessa pessoa ela pode vir a normalizar. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Nessa onda de frio, vamos permanecer bem aquecidos, se possível dentro das nossas casas, para que a gente não possa vir a entrar em um estado de sobrevivência pelo frio tão grande que vai estar lá do lado de fora.
É isso. Peço aos inscritos que comentem, que compartilhem os nossos vídeos e que também dê o like. O like é muito importante para que o nosso vídeo possa ser recomendado no YouTube. E as pessoas que assistem o nosso vídeo e que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. Quase 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas. Então eu peço que se inscreva no nosso canal para que a gente possa crescer e possa a cada dia mais estar levando conteúdo de qualidade para vocês e conteúdos de utilidade pública para cada um de vocês. É isso aí e até a próxima.